O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem, ao sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, antes desta leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir, de Mateus capítulo 19, aí tem a liturgia, um outro trecho do Evangelho, onde que aproxima de Jesus um homem, e que depois vamos descobrir que é um jovem, e diz: mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus falou: por que tu me perguntas sobre o que é bom? Aí, um só é bom. Se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: quais são? Jesus relatou: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus que disse, saiu da boca de Jesus. O jovem disse: tenho observado todas essas coisas, o que me falta? Aí Jesus fala para ele, que agora nós vimos que era um homem, mas jovem, e que era rico. Podemos até dizer assim, para as meninas, um bom partido. E Jesus falou para ele: se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O jovem foi embora, triste, e agora nós ouvimos os próprios discípulos, juntamente com Jesus. E os discípulos, e como muitas pessoas, os discípulos na época, e como muitos discípulos hoje em dia, acham que as bênçãos de Deus está nos bens materiais.
Tem muitas pessoas que acham que têm poder econômico elevado e que o outro que é mais pobre olha e diz que aquela pessoa foi abençoada por Deus porque prosperou. A teologia da prosperidade. Isso não saiu da boca de Jesus. Jesus não falou para o jovem que ele tinha muito dinheiro, que ele foi abençoado por Deus. Não foi nada disso que Jesus falou. Não é nada disso que se ouve por aí, que algumas pessoas pregam a respeito disso, da riqueza, que a riqueza são bênçãos de Deus. Não é nada disso que o Evangelho nos ensina. Por isso que eu, como padre de vocês, sempre digo: tenho claro na mente a doutrina da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, se você deseja ir para os céus. Não coloca palavras na boca de Jesus as quais ele não falou. Não usem o nome de Jesus em benefício próprio, porque não é nada disso. Jesus, ele vem nos mostrar que os bens materiais é para a civilização toda, é para todas as pessoas, que Deus nos criou e deu para nós todos os benefícios que são necessários para a nossa sobrevivência. Foi assim que Deus fez. O tempo, o homem que vem na história, aí ele foi tomando posses e dizendo que era seu. Tudo bem, vivemos esse sistema capitalista, e aonde as pessoas têm realmente os seus bens materiais, as suas propriedades. Não tem nada de errado com relação a isto. O que Jesus vem nos mostrar é a questão do desapego. Esse jovem não foi perfeito como deveria ser, porque ele era muito apegado aos bens e não quis seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os discípulos, eles perguntam para Jesus: mas Senhor, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eles também tinham essa mentalidade, era tudo pobre, o próprio Deus pobre. Jesus pobre no meio dos pobres, né? Ele se fez pobre, melhor dizendo, ele era rico e se fez pobre para nos enriquecer mediante a sua pobreza. Escolhe homens pobres. Lógico que eles achavam que a bênção de Deus ia acontecer, porque eles iam ficar tudo milionário, ia ganhar na Sena, na lotomania, não sei no que, ia receber alguma herança. Era isso que eles imaginavam. Mas Jesus fala para eles de forma muito clara: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por que que Jesus fala da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus? Ele vem para alertar as pessoas que têm posses. Porque as pessoas que têm posses, não é o teu caso, que você é católico, praticante, dá o seu dízimo, faz as suas doações para a igreja, da mesma forma também as suas doações para colaborar, no auxílio de tantos irmãos nossos que necessitam, alguns da sua própria família, outros que são teus afilhados. Eu sei que você faz isto, mas existe aquele que é um rico
idólatra, como nós ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura vem mostrar que este rei, ele era apegado aos bens. Tanto é que a palavra diz assim: tu és um homem e não um Deus, mas pensastes ter a mente igual a de um Deus. Você é mais sábio do que Davi, do que Daniel, melhor dizendo. Mas o talento, a habilidade que adquiristes, uma fortuna, e que acumulastes ouro e prata em teus tesouros, tudo isto aumentou a tua fortuna, mas com ela o teu coração se tornou soberbo. Por isso, diz o Senhor, por teres igualado a tua mente a de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos. Quer dizer, a pessoa é idólatra, ela esquece de tudo, ela fica tão soberba, tão cheia de si, e coloca toda a sua segurança no dinheiro, no prestígio, no poder, porque ela se sente que ela pode comprar tudo e todos. Ela não usa a sua riqueza para o bem da coletividade, ela usa para comprar. Tempo eleitoral, esse tempo que nós estamos vivendo, pode ter certeza que alguns já estão se vendendo. Pode ter certeza. Observa aí na sua cidade. Quer dizer, não age como cristão. Por isso que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Ele dá, mas fica esperando um retorno. E não é assim. Nós temos que ser desapegados dos bens. Como você já sabe, como o padre já ensinou, que a igreja já ensinou, e não sermos apegados. Aí, para continuar no evangelho, os discípulos então falam: mas Senhor, se os ricos não vão entrar no reino dos céus, que nós pensávamos que eles eram abençoados por ti, o que vai ser de nós, pobres e infelizes? Aí Jesus fala: para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Mas vocês que deixaram tudo para me seguir, eu digo que vocês, ele fala lá no mundo, quando o mundo for renovado, quer dizer, então ele está falando lá no futuro, essa renovação do mundo, eu digo para vocês que vocês vão ter muitas glórias. Vocês vão ter muitas glórias. Inclusive vão sentar no trono juntamente comigo para o julgamento final. Aí para os seus apóstolos. E para nós, que seremos julgados, somos chamados a sermos pessoas totalmente disponíveis no auxílio para com o próximo. É isso que Jesus Cristo falou para aquele jovem rico: dá para os pobres, olha para os pobres, você é rico, por que não dar? Por que ser miserável? Você é um menino bom, maravilhoso, conhece a palavra, sabe de tudo, mas você é muito apegado aos bens materiais. E assim, você sendo apegado aos bens materiais, você está esquecendo de olhar para os bens eternos, aonde está realmente o nosso tesouro. Então Jesus chama a atenção dele nesse sentido. Olha, a vida não se resume somente a esses bens, a isso que você tem. Você não pode comprar a vida. Então, meus amados irmãos,
que nós possamos hoje aprender com os discípulos de Jesus, nós como discípulos dele. Nós queremos ir para os céus, tanto nós que somos pobres, como aqueles que são ricos. É só seguir a palavra do Senhor. Sermos realmente pessoas desapegadas de tudo. Inclusive nós vamos encontrar pobres que são muito apegados. Também tem isto. Ele é pobre, mas muitas vezes apegado em tantas outras coisas também. Mas hoje o Senhor veio falar do dinheiro mesmo, do apego ali ao dinheiro, da riqueza mesmo, né? Então vamos aí, sermos pessoas bem desapegadas. Temos, graças a Deus, louvo ao Senhor porque você tem, mas o que você tem não é seu, é do outro. Talvez você tirou do outro de forma injusta, ou talvez você trabalhou e ganhou de forma honesta, mas você tem que saber que isso não é só seu. Deus te derramou as bênçãos na vida para que você possa colaborar com aqueles que sofrem.